nossa família, Senhor, seja impactada, Senhor, pelo teu poder, meu Deus. Você achou aí 1 Samuel, capítulo de número 30, versículo de número 18. Primeira Samuel 30, 18. Olha lá. Assim salvou Davi tudo quanto tomaram os amalequitas, e também as suas 2 mulheres salvou Davi. Davi recuperou tudo. Assim recuperou Davi tudo. Tudo recuperou. Davi salvou tudo. Olhe para o irmão que está do teu lado e diga para ele: Deus tem tudo para você. Não, para dizer um tudo dessa maneira tem que ser um tudo mais forte, amém, irmão? Porque tudo é tudo. Então, toca aí no ombro do teu irmão e diga para ele: Deus tem tudo para você. Ele disse um amém. Aleluia. Ei, Deus tem tudo para mim e para você. Tudo. E olha, vem para mim e presta atenção. Deixa sua Bíblia aberta aí. Por quê? Porque a Bíblia está dizendo aí, em 1 Samuel, no versículo 18 do capítulo 30, que Davi vai recuperar tudo, que ele vai salvar tudo, que ele vai ter tudo de volta. Mas é muito fácil a gente pegar um versículo fora do contexto. Porque o contexto aqui, o texto vai dizer, desde o versículo 1 do capítulo 30, o quê? Davi está chegando, versículo 1 do capítulo 30, de uma guerra. E após 3 dias dessa guerra, a Bíblia diz que ele vai chegar. E quando ele chega, ali ele está onde? Davi está em Ziclag. Por que Davi foi para Ziclag? Davi, quando ele foi para Ziclag, ele achava que ele foi para um lugar de segurança. Ele e o seu povo estavam habitando em Ziclag, porque ele achava que ali em Ziclag ele estaria protegido, que ali no lugar que ele escolheu para morar, ali ele estaria em segurança. Mas a gente percebe aqui que não foi isso que aconteceu, porque Davi ele sai para uma guerra, e a Bíblia vai dizer que quando ele retorna dessa guerra, o que tinha acontecido? Eu vou antecipar um pouco para você entender, para a gente poder entrar nessa mensagem. Quando ele chega de volta da guerra em Ziclag, a Bíblia vai dizer que os inimigos tinham dado contra ele e haviam queimado a fogo todo o arraial, haviam queimado a fogo todo o seu povo, haviam levado as mulheres escravas e não havia sobrado nada. Davi, ele vem de uma guerra e ele já entra em outra guerra, porque tem horas que a história da nossa vida não é diferente, irmão. Às vezes a gente fala aqui, Deus tem tudo para você, mas muitas vezes não é tão fácil a gente acreditar que Deus tem tudo para nós. Sabe por quê, bispo? Acaba uma guerra, começa outra. Acaba uma luta, já começa outra. Nem terminou uma luta e já tem outra luta para encarar. A vida de Davi, aqui no contexto da história, estava dessa maneira. E por conta de toda essa situação, por conta de todo esse momento que Davi está vivendo, a Bíblia vai dizer o quê? Que quando ele vê toda aquela situação, quando ele vê todo aquele problema, a Bíblia diz que ele vai se angustiar, a Bíblia diz que ele vai chorar, ele vai se amargurar. Toda aquela situação, todo aquele momento, entra luta e sai luta, entra problema e sai problema, situação difícil em cima de situação difícil. A Bíblia diz que vai levar Davi a essa condição, uma condição de choro, de amargura e de angústia. Porque eu sei, irmão, presta atenção, olhe para mim nessa noite, eu sei muito bem que não é difícil, não é fácil, aliás, encarar situações que nós temos passado e temos vivido. É uma atrás da outra. Quando eu penso que eu vou me livrar de uma, vem outra. Quando eu penso que vou sair de uma pancada, vem outra pancada. Mas presta atenção numa coisa que eu quero que você entenda nessa noite aqui. Põe o versículo 4 para mim, vamos entrar no texto agora. Põe o versículo 4 e nós vamos seguindo aí depois para voltar até o 18. Olha só, Davi, por conta de tudo isso que ele está vivendo, a Bíblia vai dizer, então Davi e o povo que se achava com ele, alçaram a voz e choraram até que neles não houve mais força para chorar.
Davi está chorando por conta de tudo aquilo que ele está vivendo. Olha a condição que esse homem, que a gente conhece, um rei, está vivendo. Olha a condição de um homem segundo o coração de Deus. A Bíblia diz que ele está chorando e ele está vivendo essa condição de amargura e de angústia. Mas diz o versículo 5, presta atenção, segue o versículo 5. Versículo 5. Chegou. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, e aí a mulher de Nabal, carmelita, e aí ele vai seguir. Mas o que eu quero que você entenda é que o versículo 6, vamos aqui que eu vou mais rápido aqui. O versículo 6 está dizendo assim, ó, Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, e cada um por causa dos seus filhos e de suas filhas. Porém Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. O que eu entendo aqui? E eu quero pegar um gancho e abrir um adendo aqui para você nessa noite. É que primeiro, Davi, o homem segundo o coração de Deus. Mas é luta em cima de luta, dificuldade em cima de dificuldade. Ele está vivendo isso. Isso vai levar ele o quê? A um estágio de dor, de angústia, de amargura e de choro. Então o que eu entendo aqui quando eu olho para esse versículo 6? É que, irmão, não é pecado você chorar. Não é pecado você se entristecer porque as coisas não estão dando certo, porque as coisas não têm saído da maneira que você queria. Então não é pecado chorar, não é pecado se entristecer. Mas a questão maior é, até quando nós vamos viver esse estágio? Porque muitas vezes as coisas não estão funcionando, as coisas não estão dando certo, e aí eu me pego no choro, na tristeza, na amargura, eu me pego muitas vezes de uma cabisbaixo, caído. Não é pecado muitas vezes eu pensar até em chutar o balde. Não é pecado eu pensar que eu vou parar, que eu vou desistir, que eu não vou aguentar. Isso não é pecado. A questão é, até quando você vai permanecer nessa condição? Porque a Bíblia vai dizer aqui no versículo 6, olha a condição, Davi perdeu a família, perdeu tudo que tinha, perdeu os bens, ele já não tem mais nada, um monte de gente querendo até apedrejar ele, a Bíblia diz que ele vai chorar até não ter mais força, você imaginou isso? Mas, diz o versículo 6, que depois de tudo isso, ele vai se fortalecer no Senhor. Então, irmão, a pergunta é, até quando você vai ficar nessa condição? Porque a gente se depara com muita gente assim, bispo, é luta em cima de luta, é dor em cima de dor, problema em cima de problema, e eu passo dia após dia reclamando, murmurando, me amargurando, me entristecendo, mas Deus está dizendo para você nessa noite aqui, eu venho como profeta para declarar, que você tem que colocar um ponto final em tudo isso aí, você tem que deixar de lado tudo isso, e se reanimar no Senhor. Catuca o irmão que está do teu lado e diga para ele, talvez nessa noite. O talvez é de propósito mesmo, tá? Porque talvez você não tenha tanta fé assim. Diga, talvez nessa noite seja a noite de você deixar o choro, de você deixar a angústia, de você deixar a amargura e se reanimar. Toca nele e diga, se reanimar no Senhor. Talvez seja hoje o dia. O que diz o Salmo 126, versículo 6? O que diz o Salmo 126, versículo 6? O que diz o Salmo 126, versículo 6? Tem gente procurando. Diga, fala aí, bispo, o que diz? Aquele que leva a preciosa semente. Diga, andando e chorando. Diga, andando e chorando. Vem para mim. Davi está chorando, mas ele não vai ficar parado. Davi está amargurado, entristecido, mas ele não vai desistir, ele não vai largar. Sabe o que acontece muitas vezes? É que a gente está passando luta após luta, dor após dor, e a primeira coisa que a gente faz é desanimar, é desistir, é parar, é recuar, é abandonar. Aquele que leva a semente, está chorando, mas está andando, está chorando, mas ele não está parando, está chorando, mas ele não está desistindo, voltará sem dúvida, com alegria, trazendo consigo os molhos. Ei,
Sabe qual é o problema? Que o diabo pira. É quando você, nas lutas que você tem enfrentado, nas dificuldades que você tem passado, você está aqui nessa noite. Você não desiste, não para, você não recua, você não deixa. A luta está difícil, o céu está de bronze, eu não vejo uma luz no fim do túnel, mas eu estou aqui. E o diabo pira com isso, sabe por quê? Porque mesmo com a luta, mesmo com a dor, mesmo com a dificuldade, eis-me aqui, eu estou aqui nessa noite para me fortalecer no Senhor. Ei, não é outra coisa, quem pode te reanimar é Deus. Diga, eu nessa noite, eu vou me reanimar. Diga, eu vou me fortalecer no Senhor. Davi ele se animou no Senhor, volta lá, 1 Samuel 30, ele se reanimou no Senhor, aí diz o versículo 8 e 9, que o que ele vai fazer? Primeiro ele vai falar com Deus, ele vai pedir para Deus, que Deus possa permitir que ele vá, porque ele precisa ir debaixo da legalidade e da autoridade, senão não vai adiantar. Essas duas coisas, ele vai falar com o sacerdote e vai falar com Deus. Se você quer viver algo, irmão, esteja debaixo da bênção de Deus e do sacerdote. Entenda isso nessa noite, tá? Porque tem gente que faz confusão. Ah, Deus falou comigo, não preciso mais de sacerdote. Ei, dá uma olhada lá e você vai ver aí no 8 e 9. Porque Deus falou com Davi, Davi não excluiu o sacerdote, hein? Presta atenção. Você precisa das duas bênçãos. Porque eu vejo muito crente hoje em dia assim, Deus falou comigo, não precisa mais do pastor. Amém, se Deus falou com você. Só que Davi, olha lá, Davi consultou o Senhor, mas ele também vai falar com quem? Com o sacerdote. Pronto, ele tinha falado com Deus, precisava falar com o sacerdote? Não, Deus é maior. Não, mas ele vai falar com o sacerdote. Legalidade e autoridade. Para você vencer lutas que você tem passado, para você prevalecer em situações que você tem vivido, legalidade e autoridade, Deus e o sacerdote. Você precisa da igreja, sabe? Eu vejo muitos desigrejados hoje em dia, não, sou da igreja, não posso fazer em casa, a minha casa é a igreja, eu sou a igreja, esquece isso. Olha Davi, a situação que ele está vivendo, ele vai, mesmo com o que ele tem passado, ele vai consultar o sacerdote, e ele vai falar com Deus. Entenda isso. É dessa maneira que ele vai. Davi está indo. Vai lá, segue, põe o 11. Põe o 11, bora. Para mim chegar lá. Até meia-noite eu termino. Uia, vai para o céu comigo, hein? Glória a Deus, querida. Pelo menos uma vai ficar aqui comigo. Davi está, presta atenção, porque eu quero que você entenda algo nessa noite. Davi está indo, está indo. Não, entra na história. Catuca o irmão que está do teu lado, que entra na história hoje aqui. Davi, está pronto? Davi está indo. O que aconteceu? Ele está saindo, o lugar que ele imaginava que era o lugar de segurança, que era o lugar que tu... E quantas vezes a história da nossa vida não é assim? Agora eu estou tranquilo. Agora sim. Agora, aí daqui a pouco, nada do que você imaginava, você passa a viver. E pelo contrário, passa a viver tudo daquilo que você não queria viver. E Davi está assim. Mas agora, como Deus disse para ele, ele tem uma palavra, ele está debaixo da legalidade e da autoridade e ele vai. Agora, vem comigo, Davi está indo. Qual é a condição? Perdeu tudo, não tem nada, nem mulher, nem família ele tem. Os caras queriam apedrejar ele por causa das famílias que perderam, das mulheres que perderam. Ele está indo. Quando Davi está indo, ele vai encontrar no campo, olha lá, achado no campo o Egito. Tem um cara caído lá, olha a cena, vem para mim. Ele está caminhando, vai lá, a tropa de Davi, no meio do caminho quem tem? Um cara caído, largado, prostrado. Agora, irmão, presta atenção numa coisa, olha a condição, vamos entrar na história. Davi está indo, como é que está a cabeça de Davi? Pô, perdi tudo, não sobrou nada, levaram tudo que é meu, e as minhas mulheres, como é que está? E os meus filhos? Puxa Deus, tudo isso aconteceu. Agora Davi está indo, e quando Davi está indo, tem um cara lá no meio, lá. Cara caído, todo ferido, machucado, sem comer. A Bíblia diz que ele está ali 3 dias sem comer e sem beber água. Irmão, quem? Vem para mim, vamos ser sinceros.
Quem de nós, numa condição como essa, ia se preocupar com aquele cara que está caído ali? Sabe por quê? Porque Davi já tem os problemas dele, Davi já tem as lutas dele, e aí o cara está, a maioria de nós não ia nem se preocupar com aquele cara que está ali. Cada um com as suas lutas, cada um com seus problemas, mas mesmo vivendo o que ele está vivendo, a Bíblia diz que ele vai se preocupar com aquele homem. O que eu quero que você entenda nessa noite é assim, ó, às vezes a gente acha que a gente tem... Não, ninguém tem problema maior que eu, bispo. Vamos aqui ver quem tem um problema maior. Aí alguém vem aqui e conta a sua luta. Aí alguém fala, ixi, só isso aí? Você não sabe a minha. Porque a gente sempre acha que a nossa é a maior de todas. Que ninguém tem uma luta maior que a gente. E que por isso a gente fecha na nossa e que a gente não pode fazer nada por ninguém. Mas eu quero dizer uma coisa para você, que nos momentos mais difíceis da sua vida, é que Deus vai usar você para abençoar alguém. Porque esse homem que está aqui, ele vai ser a porta. Tem muita gente, irmão, no meio das lutas. Ei, pega essa aí nessa noite. No meio das lutas que você tem vivido, bispo, entre uma sai em outra. Mas no meio de tudo isso, Deus não vai deixar de usar você. É nos seus momentos mais difíceis que Deus vai usar para abençoar. Alguém dá alguma coisa por esse egípcio? Não. Mas é esse aqui que Deus vai usar para abençoar Davi. Sabe aquele que ninguém dá nada? Deus vai usar. Ei, Deus, você está pensando que Deus vai usar quem? O gerente do banco? O diretor, o presidente da empresa que você trabalha? Presta atenção, porque aquele que ninguém dá nada, aquele que ninguém olha, aquele que é o menor talvez, aquele que não tem nem um pingo de estrutura, talvez Deus esteja usando esse para abençoar você, mas Deus está esperando um gesto seu. Sabe por quê? Porque tem que haver uma aproximação. Davi podia ou não podia passar batido? Ele ia ficar lá. Ia. Porque o gesto partiu dele. E talvez Deus está esperando. Ei, você está entendendo assim ou não? Deixa eu ver. O diretor da empresa. O faxineiro. Por que Deus não pode usar o faxineiro para abençoar você lá na empresa? Por que Deus não pode usar o ajudante geral? Por que a gente acha que Deus tem que usar sempre o... Quem é esse cara? Nada. Talvez ninguém está dando nada para ele, está todo mundo ignorando ele. A gente muitas vezes ignora as possibilidades que Deus está colocando no nosso caminho para ser... Não, esse aí não. Esse... Será que tem alguma condição de Deus usar esse aí? Para me abençoar? E Deus está dizendo, coloquei... Ei, quem está entendendo isso? Diga amém. Aí Deus está dizendo para você nessa noite, sabe esse pequenininho aí, esse que todo mundo ignora, eu estou colocando ele no seu caminho, sabe para quê? Para ele abençoar você. Presta atenção, todo mundo está ignorando, não ignora os pequenos que Deus vai colocar no teu caminho, porque são eles que muitas vezes Deus vai usar para te abençoar. Ei, está ali caído, não é? Não, mas Davi, sabe o que Davi vai fazer? Está aí na sua Bíblia. Eu estou correndo para ganhar tempo. Sabe o que ele vai fazer? Pega ele, dá pão, dá água, dá bolo, dá... Rapaz, olha lá, ó, segue aí o versículo 12. O 12 e o 13, olha lá, ó, só para você ver. Deram-lhe um pedaço de massa de figo, bolo, cacho de uva. Voltou-lhe o espírito porque havia 3 dias que não comia. Só comeu coisa boa. Ó, ei, e vem para mim, ó. Davi está cheio de problema? Tá. Ó as lutas que ele está vivendo. Mas ele está. A maioria de nós, não tenho tempo não. Não dá para te dar atenção. Já no minha cabeça, não, ele vai parar, pega ele, dá bolo, dá uva, dá água para ele beber. Cuida dele. As pessoas que Deus colocar no seu caminho, cuide delas. Mas às vezes Deus coloca a pessoa no nosso caminho
que não sabem nem falar. Deus coloca pessoas no nosso caminho que muitas vezes não sabem escrever, não sabem ler. Mas esse é, sabe, pessoas que não têm uma posição social, pessoas que não têm um status na sociedade. Mas será que Deus vai usar? Vai usar. Mas não dá para te dar atenção, porque eu já tenho tanto problema para resolver. Mas são esses que a maioria ignoram, que Deus muitas vezes coloca no nosso caminho ali, ó. Sabe? A gente olha para isso e pensa assim, mas não faz sentido. Eu com tanta coisa para resolver, agora eu vou parar para cuidar de alguém. Catuca o irmão que está até lá, diga para ele, faz muito sentido. Ele disse amém ou não? Sabe? Faz sentido. Por que a gente quer muitas vezes buscar sentido nas coisas, irmão? A gente acha que para mudar a minha vida, deixa eu ver o que eu estou passando. Sentido seria Deus. Não. Deus muitas vezes vai usar aquilo que você nem imagina para abençoar você. Porque a gente acha que tudo tem que fazer sentido. Deus, ele contraria a lógica. Você está entendendo nessa noite? Ele contraria a lógica. Olha lá, põe o 13, vai. Então Davi disse, quem és tu, de onde vem? Disse o moço egípcio, servo de uma amalequita, e meu senhor me deixou porque adoecia 3 dias. 14, nós invadimos o lado sul dos queretitas e do lado de Judá e do lado... Ei, vem para mim. Quem é esse cara? Onde ele foi, e o lado do sul... Do lado de Judá e o lado do sul de Caleb, pusemos fogo a Ziclag. Quem é o cara? Até então, Davi está ali, estou alimentando. Quem que ele está alimentando? O cara que tacou fogo na casa dele. Ei, quem está comigo, diga amém. Lendo, a gente às vezes, a gente é tão pequeno que a gente não consegue enxergar as coisas dentro da Bíblia. Irmão, vem para mim, qual é a probabilidade disso aqui ter acontecido? Davi está encontrando um cara que foi o cara que colocou fogo na casa dele. Mas não é essa a questão. Qual a probabilidade de Davi encontrar? Mas ele achou. Porque, sabe de uma coisa? É isso que é o detalhe. O mais gostoso de Deus é porque o nosso Deus é o Deus dos improváveis, entendeu? E a gente muitas vezes quer partir pela lógica, a gente quer partir pelo raciocínio humano natural. E aí Deus coloca no caminho de Davi aquele que poderia mudar a história dele. Por quê? Davi saiu atrás dos inimigos. Davi sabia onde eles estavam? Não. Porque muitas vezes a gente quer fazer, mas a gente não sabe qual caminho tomar. Aí Deus vem, você está pegando sim ou não? Deus vem, os insignificantes, coloca na nossa vida, põe no nosso caminho, aquilo que era mais improvável de acontecer, Deus vai mudando, traçando a rota, mudando o caminho, Deus vai agindo, trabalhando, e aí aquilo que era impossível, improvável, começa a acontecer. Você acha que Davi está surpreso aqui, sim ou não? Claro que sim. Ele não sabe quem o cara é. Depois ele deu comida, bebida. Você está bem? Você melhorou? Ei, você é quem? Sabe, nós estávamos lá. Ele sabe, nós colocamos... Ele não sabe quem Davi é. Nós colocamos fogo em Ziclag. Olha isso. Olha isso. Deus colocou alguém no caminho. Coloque a mão no ombro do irmão que está ao teu lado e diga para ele, eu vou profetizar. Pergunta para ele, você vai receber? Ele disse amém, sim ou não? Diga, eu profetizo hoje, que Deus vai colocar pessoas no seu caminho, para te abençoar. Diga, mas abre o olho, hein?
Agora, ei, quem está comigo aqui? Deixa eu ver. Põe o versículo 15. E disse Davi: poderias descendo guiar-me a essa tropa? Disse-lhe: por Deus, e jura-me que não me matarás. O que eu quero dizer para você? Deus vai colocar pessoas no teu caminho. Agora, entenda uma coisa. Na nossa vida, no nosso caminho, passam dois tipos de pessoas. Dois tipos de pessoas vão passar na sua vida. Aqueles que só passam e aqueles que você vai fazer uma aliança com eles. Tem muita gente que já passou na sua vida, sim ou não? Sim. E alguns que você já nem lembra mais. Por quê? Porque você não teve vínculo. Mas para você viver o que Deus tem para a tua vida, aqueles que vão passar na sua vida, eles vão gerar uma aliança com você. E você precisa ter uma aliança com eles. Porque é assim. Não, Deus vai usar. Deus usou Davi para abençoar ele? Usou. Deus vai usar ele para abençoar Davi? Vai. Isso é uma aliança. É um ajudando o outro. Eu vejo crente que só quer ser ajudado, a aliança dele é assim, né? Venha a nós, o vosso reino. Não, nada. Precisa ter uma aliança. Eu te abençoo e você me abençoa. Isso é aliança. E Davi viu ali a possibilidade. E eles vão ali firmar uma aliança. Por quê? Irmão, se alguém vai levar você a sua vitória, não é possível que você não tenha uma aliança com essa pessoa. Você está entendendo isso? É, porque tem gente, não, cheguei. Pronto, era isso que eu queria. Ó, sai fora agora, hein? Você conhece gente assim? Eu conheço por aí, hein? Né? Depois que eu cheguei, descarto. Depois que eu fui ajudado, já não serve mais. Isso não é aliança. Porque ele vai dizer assim, você não vai me entregar nas mãos do meu Senhor, então, ou seja, você vai garantir a minha vida. Se você tem aliança com alguém, é a garantia de futuro. Sua e dele. Porque se você vai chegar a algum lugar, junto com alguém, isso é garantia que você e ele vão permanecer depois do lugar que você vai chegar. Está entendendo, sim ou não? Cheguei, hein? Cheguei. Valeu. Tamo junto, mas... né? Tamo junto. Você já viu gente assim, sim ou não? Depois que eu ajudei, nunca mais me ligou. Só me ligou quando precisou. Só me procurou quando precisou. Não. Vem para mim. Na presença de Deus é diferente. Você vai me ajudar e nós vamos ter uma aliança, eu e você. Dá para olhar para esse irmão que está do teu lado e dizer para ele, vamos firmar uma aliança aqui? Dá para olhar e fazer isso? Se dá, faz isso aí nessa noite, em nome de Jesus. Eu tenho que ter esse discernimento. Sabe por quê? Porque eu tenho que ver que essa pessoa vai me ajudar. Eu tenho que ver que eu consigo ir longe com ela. Primeiro, vem para mim, presta atenção. Eu estou correndo para você entender isso nessa noite. Davi acabou de conhecer esse cara, sim ou não? Tinha que confiar, sim ou não? Hoje em dia a gente não confia nem na gente mesmo. Estou mentindo? Não. É difícil fazer uma aliança. Por isso que você precisa de discernimento. Hoje em dia a aliança até de homem e mulher casado é difícil. Porque a gente não tem discernimento, casa hoje, separa amanhã. As pessoas são assim. Então eu tenho, e que dirá fazer aliança com alguém que eu vou confiar que essa pessoa vai conseguir me levar até onde eu quero chegar. Davi queria chegar, sim ou não? Queria, mas ele tem que confiar em alguém que ele conheceu ali.
Para isso precisa ter discernimento. Lembre-se, quem disse para Davi? Deus. Você está entendendo isso essa noite, sim ou não? Deus que falou para ele ir. Rapaz, eu tenho que confiar. Que essa pessoa, Davi é o rei, o cara é quem? Sei lá quem. Porque às vezes a gente se sente tão a última bolacha do pacote. A gente se sente tão bambambam. Aí Deus fala assim, ó, eu vou usar esse aqui, ó. Aí a pessoa chega, eu olho. Primeiro que eu já faço um julgamento. Falo, rapaz. Aí Deus fala assim, esse aí que eu vou usar para você chegar aonde você quer chegar. Não. Não pode ser, está repreendido. Agora, se chegar aquele de terno, gravata, intelectual. Olha, quero fazer uma aliança. Isso aí. O outro que não é letrado, não pode ser. O que Deus quer comigo com esse cara? O que Deus quer comigo com essa irmã? Mas essa irmã aí, muitas vezes, que a gente não dá nada, que ignora, mas ela tem o joelho no chão, o joelho calejado de oração, que vai levar você até onde você quer chegar. E aí você tem que ter discernimento, para entender. Mas eu queria a bispa. Não, mas é a irmã. A irmã que você nem conhece. Davi conhecia ele? Não, acabou de conhecer. Mas eu preciso ter discernir. Davi sabia o que estava fazendo, porque estava na direção de Deus. Esse cara, que ele abençoou, agora vai ser abençoado. Princípio, abençoe para ser abençoado. Nós estamos no 15? Estamos quase chegando lá, segue o 16. E descendo guiou, e eis que estavam espalhados sobre a face da terra, comendo e bebendo, dançando por todo aquele grande despojo. Ei! Aí, ó. Vai chegar lá. Vamos chegar lá. Tem coisas na sua vida que só vão acontecer porque Deus vai usar outra pessoa. Catuca o irmão que está ao teu lado, diga para ele, seja humilde, hein? Descendo, o guiou. Ei, Davi. Davi está ali. Estraguei aí, daqui a pouco eu volto lá para cima. Davi está ali. Imagina, né? O rei, hein? Nós estamos falando do rei Davi. Aí o cara tá, Davi totalmente dependente dele, sim ou não? Sim. Nós vamos por aqui. Aí eu olho, não. Mas eu tenho que acreditar e confiar. Que Deus vai usar o Léo para me levar aonde eu quero chegar. Mas o Léo, tem certeza? Tá bom, óculos, Léo. Não, eu quero colocar um monte de coisa, mas não. Agora o rei sendo guiado. E às vezes a gente é assim, não, mas meu status, a minha capacidade, a minha posição, o Léo vai me guiar. Mas eu tenho que acreditar que Deus vai colocar pessoas pequenas, que para a sociedade são insignificantes, mas Deus muitas vezes vai falar assim, para você chegar lá, você tem que deixar Ele guiar você. Senão você não vai chegar aonde você quer chegar. É que muitas vezes, então com isso eu não vou. Então você não vai chegar. A gente muitas vezes não chega por isso, porque Deus quer colocar, e Deus vai colocar no meu caminho aqueles que Ele quiser colocar. Mas eu quero que Deus coloque. Não, mas Deus quer colocar. Quantos estão entendendo isso nessa noite? É forte, mas é para você, é para mim. É para você chegar lá. Porque se você quer chegar no tudo, é assim que funciona. É dessa maneira. Você chora, você tem amargura,
mas sai dessa. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Você pode chorar, pode, não é pecado não. Pode querer chorar, pode, mas você tem que entender que tem que acabar. Chega uma hora, enxuga esse choro aí. Levanta, sacode a poeira. Bora, vamos se animar no Senhor. E aí Deus vai colocar, pronto, agora eu vou, Deus. Aí Deus coloca o menorzinho de todos no seu caminho. Será? Nós estamos no 16? É o que está aí? Estão fazendo festa, sim ou não? Estão fazendo festa, ó. Fazendo festa com o quê? Com o que pegaram de Davi. Davi chegou lá. Aí, olha a cena, ó, vem para mim, olha a cena. Então eles estão lá comendo e bebendo, dançando, por quê? Por causa de tudo que tomaram de Davi. O inimigo está fazendo festa com o que pegou dele. Olha a cena que Davi está tendo. Só que assim, ó, eu quero dizer algo para você. Essa festa que o inimigo estava fazendo com as coisas que estava tomando de você, é só para quem quer. Se levanta a mão, você pega essa e recebe. A festa que o inimigo estava fazendo com as coisas que tomou de você, hoje vai acabar, hoje vai terminar, hoje é o final. A festa hoje vai ser sua. Que cena, hein? Deus permitiu ele ver isso. A festa comendo, o inimigo ali Só que essa festa vai acabar hoje. Talvez o diabo estava querendo fazer festa na casa de gente aqui. E hoje é dia disso terminar. A festa é sua, meu irmão. Chega do diabo fazer festa lá na tua casa, com a tua família, com os teus filhos, com os teus parentes. Essa festa acaba hoje. Chega. O diabo tem sido andado, feito festa no trabalho, no emprego de muita gente. Hoje, termina hoje, acaba hoje. A festa vai mudar.